Tô ouvindo. Olha aí, maravilha. Tá escuro aqui, é a impressão minha. Tá um pouquinho escuro, né? Vou ligar aqui. Pronto. Ótimo. Amém. Então vamos lá, né? Vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Oremos. Amém? Bem, Vamos, oremos. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estudar, Senhor Deus, a tua santa palavra. Nos concede iluminação, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos concede a graça, Pai, de podermos aprender, Senhor Deus, meditar, refletir, guardar a tua palavra em nosso coração, para a gente não pecar contra ti, Senhor. Me ilumina, me capacita para esse estudo agora, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou tirar aqui os comentários, desativar os comentários, porque ajuda o pessoal a enxergar o interno. Bem, hoje a gente vai estudar 1 Pedro, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. A gente precisa entender que existe um alinhamento na vida cristã entre aquilo que é o que eu digo que é a minha fé, a crença, e a minha prática. A prática da vida cristã, ela é uma consequência direta da crença. Por isso que lá em Romanos capítulo 12 é dito para nós que a gente precisa renovar o nosso entendimento, para que a gente possa experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sem essa renovação do entendimento, eu não consigo confrontar o meu coração. E sem confrontar o meu coração, eu não tenho transformação da minha vida e, consequentemente, das minhas atitudes. Então, o cristianismo ele não se apoia somente em teoria, em fé teórica. O cristianismo ele se evidencia na vida prática. Se você não vive uma vida cristã prática, é sinal de que a sua concepção está equivocada. Alberto está perguntando, é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Certo? Então, se a gente não consegue vivenciar uma vida cristã na prática, isso é um sinal de que a nossa vida cristã intelectual, a nossa compreensão intelectual do cristianismo está deficiente. Pedro ele nos apresenta esse quadro de maneira muito clara. Ele vai nos apresentar aqui uma relação direta entre a minha fé, o meu relacionamento com Deus e a minha prática de vida. E de que maneira eu preciso, então, vivenciar essa prática. Para que a gente possa entrar no texto, vamos primeiro entender o que é que o livro de 2 Pedro, basicamente, ele trabalha. Certo? Se você quiser entender mais ou menos qual é a mensagem central do livro de 2 Pedro, vamos ler lá no capítulo 3, vamos lá para o capítulo 3, o verso 1. Ele vai demonstrar algumas das preocupações centrais do livro de 2 Pedro. 2 Pedro, gente. 2 Pedro. Se eu falei 1 Pedro, é o costume da semana passada. 2 Pedro. A preocupação central do livro de 2 Pedro, a gente pode evidenciar ela no capítulo 3, verso 1, quando ele diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador,
que os apóstolos lhes ensinaram. Então, essa é uma das grandes preocupações de Pedro. E aí ele vai desdobrar isso porque o fato de Pedro tentar despertar a mente deles para as verdades que já havia sido ensinada para eles, as verdades a respeito de Cristo, é exatamente porque no verso 3 aqui do capítulo 3, a gente vai ver que Pedro começa a falar dos falsos profetas. E esses falsos profetas iriam atacar a fé. Isso a gente vê claramente lá no verso 17 do capítulo 3. Então, lá no capítulo 3, verso 17, ele diz assim, ó, portanto, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Então, o que os falsos profetas eles fazem é destruir as bases da fé cristã. E essas bases nos levam para um terreno de insegurança cristã, de vida, de testemunho público da nossa fé. No verso 18, ele diz assim, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, dos pontos centrais da carta de Pedro é fazer eles compreenderem a manifestação da graça de Deus. Tá? Algum problema? Ok, então vamos lá. A manifestação da graça de Deus. Esse é um dos pontos centrais da preocupação de Pedro. Por quê? Porque ele apresentou na primeira carta, e a gente viu a forma como a graça de Deus opera, ele apresentou tudo aquilo, como a graça de Deus ela opera a partir também dos sofrimentos, da perseguição cristã. E agora nós vemos Pedro encorajando, e aí o tema central, vamos dizer assim, de 2 Pedro, poderia ser o seguinte, encorajamento ao crescimento na apropriação pessoal da mensagem cristã, como base para a segurança pessoal à luz da apostasia crescente. Então, a mensagem central do livro de Pedro aqui vai ser o quê? Você precisa se apropriar da mensagem cristã e tomar essa mensagem cristã como uma base para você crescer espiritualmente na graça de Deus. Mesmo diante de um ambiente de perseguição e de um ambiente de oposição à fé correta, de heresias. Então, 1 Pedro, existia ali uma oposição contra o evangelho. Agora a gente vê, 2 Pedro, o foco sendo uma oposição à verdadeira mensagem a partir da exposição de uma falsa mensagem. Então, isso é basicamente a mensagem central do livro de 2 Pedro. É o que a gente vai começar a ver nesse momento. Então, quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, é onde Pedro se apresenta, ele diz o seguinte, Simão Pedro, servo, ele fala doulos, usa a palavra doulos, que significa um servo de pequena importância. Então ele se põe de modo bastante humilde, como aquele que serve a Cristo, e apóstolo de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, ele, além de se posicionar como servo, ele se coloca também como uma autoridade na igreja. Apóstolo, aquele que possuía aquela autoridade dada por Jesus. Aos que, e aí para quem ele escreveu? Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele está escrevendo a todos aqueles que juntamente com ele, ou seja, nós, todos os cristãos, né, no contexto, os que receberam aquela carta, e nós no tempo de hoje também, que obtiveram a preciosa fé na justiça, ou seja, em Cristo como sendo aquele que nos justifica, a justiça de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. E aí o desejo dele no verso 2, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas
graça e paz lhes sejam multiplicadas. De que forma ele quer que essa graça e essa paz seja multiplicada na vida daquele povo? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, esse pleno conhecimento de Deus traria uma paz e uma graça sendo multiplicada na vida daqueles crentes. E precisamos compreender que quando nós hoje vivemos numa perspectiva moderna e pós-moderna de mundo, certo? A forma como a nossa mente hoje, a mente ocidental, ela processa as informações é diferente da maneira como a mente antes do período da modernidade processava as informações. Hoje, após o iluminismo, o movimento filosófico iluminista, não sei se tem sinal aí para iluminismo, foi um movimento que se apoiou na ideia de que o conhecimento, uma das linhas, né, que a gente pode indicar, que o conhecimento poderia ser um fator redentivo. O homem poderia conhecer, ou seja, o raciocínio. O racional poderia fazer o homem adquirir um tipo de salvação, numa perspectiva secular, numa perspectiva humana, puramente humana. E aí nós hoje achamos que quando a Bíblia fala de conhecimento, ele está falando somente da parte intelectual do homem. Não é bem assim. Quando ele fala de conhecimento, ele está falando tanto da parte intelectual, quanto das minhas vontades, quanto das minhas experiências. No contexto de experimentação geral da realidade. Quando ele fala sobre conhecimento de Deus, ele está se referindo ao fato de nós experimentarmos, conhecermos, desejarmos, de modo total e completo, um relacionamento com Deus. Então a palavra ela se dá muito mais nesse contexto. Então ele não está falando de um conhecimento somente intelectual, esse é o problema. Porque aí a gente vai achar que se você conhecer a Cristo somente teologicamente, você vai alcançar uma profunda santidade. Não é assim que funciona. Esse conhecimento de Deus tem que vir acompanhado de experimentação, de experiência. Pedro vai trabalhar isso de maneira muito completa aqui. A gente vai entender isso bem. E aí ele vai começar a desdobrar isso. No verso 3 ele diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quero parar aqui. O poder de Deus nos concedeu tudo o que nós precisamos para termos uma vida completa. O apóstolo Paulo, ele diz, né, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que a obra que Cristo já fez na cruz, o tetelestai, já pagou completamente todo o preço necessário para que eu e você tenhamos tudo aquilo que diz respeito a uma vida verdadeiramente em Cristo e a uma atitude verdadeiramente cristã. É isso que ele quer dizer em vida e piedade. Quando ele se refere à vida, ele está se referindo à vida viva, à vida em Cristo, a você andar, você decidir, você experimentar, você conhecer, você viver. Então, nós temos tudo necessário para ter uma vida plena em Cristo Jesus. É aquilo que Jesus ele diz, né? Vida em abundância. E aí, numa sociedade capitalista, materialista, como nós vivemos, nós pegamos aquele texto que Jesus disse que nós temos que viver uma vida em abundância, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A gente linka diretamente a ideia de que a vida em abundância é uma vida material, de benefícios materiais.
E a vida em abundância da qual Cristo se refere é a vida na sua totalidade. É a vida corretamente vivida. É a vida corretamente experimentada, sob a perspectiva de Deus, sobre a perspectiva com a qual Deus criou a vida humana, a vida completa, a vida com todas as suas dimensões orientadas e corretamente relacionadas à pessoa de Deus. É nesse sentido que a gente precisa entender também o outro termo, quando ele diz a vida e a piedade. Piedade refere-se à minha reverência para com a pessoa de Deus, que me faz desenvolver um estilo de vida de submissão e adoração a Deus. Isso é piedade. O que é piedade? É uma vida cristã correta. É uma vida cristã onde eu vivo para a glória de Deus em tudo que eu faço. Isso é uma vida piedosa, piedade, certo? É aquela vida que é vivida na presença de Deus, o corandeu, que a teologia chama, que é viver na presença de Deus, viver diante de Deus. E é exatamente nesse sentido que nós percebemos que Pedro ele diz o seguinte aqui: nós já temos tudo, absolutamente tudo, não nos falta nada para que nós tenhamos uma vida plena e um relacionamento pleno com Deus. Não nos falta absolutamente nada. Da parte de Deus, tudo já foi pago, tudo já foi garantido. Da parte de Deus, não precisa mais nada. Ele já fez tudo o que era necessário para que a gente desenvolva essa vida na presença de Deus, certo? E aí ele começa agora a dizer o seguinte: como foi então que eu alcancei esse tudo, essas condições totais para que eu pudesse desenvolver uma vida plena, completa e de relacionamento total com Deus? Ele diz: isso veio pelo pleno conhecimento, verso 3, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Deus nos chamou para a glória e virtude dele. Então, Deus ele é belo, glorioso. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a soma de todas as belezas, de todos os atributos que trazem beleza à pessoa de Deus. A soma de todas as perfeições da pessoa de Deus é o que revelam a glória de Deus, ou seja, a beleza. Se você olhar um diamante reluzente que brilha, aquele diamante ele está exprimindo sua glória, ele está revelando sua beleza. Então, a própria beleza da perfeição gloriosa da pessoa de Deus, aquilo que Deus é, aquilo que torna Deus belo, foi para o que ele nos chamou, para a sua própria glória e virtude. As virtudes, as potencialidades, as capacidades de perfeição da pessoa de Deus. Então, Deus nos chamou para nós sermos participantes da beleza da pessoa de Deus, da obra de Deus, de tudo que Deus faz. É isso que nós fomos chamados a fazer parte, para esse pleno conhecimento da pessoa de Deus, que nos dá a graça de sermos participantes de sua glória e virtude. E aí ele, no verso 4, nessa glória e essa virtude, no verso 4 ele diz, por meio delas, por meio dessa glória, por meio dessa virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, por causa de sua beleza, majestade, perfeição, por causa de sua infinita potencialidade, suas virtudes, ele nos concedeu, nos deu gratuitamente em Cristo as muito grandes promessas, promessas importantíssimas de que nós somos filhos dele,
de que nós seremos salvos, nós somos salvos em Cristo Jesus, de que Ele está nos aperfeiçoando em Cristo Jesus, de que Ele está revelando-se para nós dia após dia em perfeição e santidade, que Ele está fazendo uma obra, ou seja, todas as promessas que Deus tem na sua palavra, Ele nos deu essas preciosas promessas, para que por elas, por essas promessas, nessa expectativa do que eu estou recebendo, do que eu irei receber, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Olha que interessante. Então, Deus que me chamou para a sua glória e virtude, Ele me concedeu promessas que me trazem a esperança. E essa esperança me faz viver uma vida apoiada nessas promessas de Deus, que me torna coparticipante da natureza divina. Olha só que maravilha. A natureza humana caída que eu tenho, agora ela foi chamada, eu que tenho uma natureza humana caída, fui chamado a ser coparticipante, ou seja, participar, cooperar com a natureza divina. Não para melhorar a natureza divina, isso é óbvio, é fato, mas para ser participante da perfeição com a qual Deus se manifesta. Para ser um cooperador da obra perfeita que está sendo revelada por Deus em mim e através de mim. Então, eu me torno agora coparticipante da natureza divina, da pessoa de Deus. Tendo escapado, ele continua, da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, a minha natureza que me levava a uma corrupção e uma paixão mundana, ela agora eu não mais participo dessa natureza corrupta. Mas agora eu sou chamado a participar de uma natureza divina. Não mais a natureza corrupta, mas agora a natureza divina. E como a minha natureza é o que me faz agir de tal modo, por exemplo, um animal, se você ameaçar o animal ou então o animal está comendo e você vai lá tirar a comida do animal, ele te ataca. Por que ele faz isso? É a natureza dele. Ele está o quê? Querendo proteger o seu alimento. Isso faz parte da natureza. Então a natureza humana é uma natureza pecaminosa. Ela é essa natureza que participa daquilo que ele chama aqui de paixões que há no mundo. Esta natureza, ela coopera com as paixões que há no mundo. Mas eu não sou agora mais participante dessa natureza do mundo. Eu agora fui chamado a ser participante da natureza divina. Como isso aconteceu comigo? A partir do pleno conhecimento daquele que me chamou. Quando eu conheci aquele que me chamou para a sua glória e virtude, eu agora compreendi as promessas que me foram feitas e a partir dessas promessas eu vivo. E a vida que eu vivo a partir dessas promessas de santificação, salvação, transformação, tudo isso me faz agora não viver mais na natureza humana, mas agora eu vivencio agora sendo coparticipante da natureza divina. E aí ele diz o seguinte, no verso 5. Por causa disso, ou seja, por causa de tudo isso que ele fez, concentrando todos os seus esforços, ele agora chama eles a uma responsabilidade. Ele diz assim, olha, vocês precisam concentrar, ou seja, direcionar de modo consciente, esforçar-se. Então, por causa disso tudo que Deus fez, o que foi que Deus fez? A gente já viu. Ele nos chamou à sua glória e virtude, nos deu o conhecimento dele, e o conhecimento dele nos torna coparticipantes da natureza divina, nos encheu de graça, nos deu promessas para nós vivermos com ele e por ele. E é por causa de tudo isso agora que eu preciso concentrar os meus esforços numa coisa. Olha o que ele vai dizer. É uma lista, certo?
Acrescentem a fé é a base da lista, certo? Então, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Isso é Hebreus capítulo 11. Então, a base para que eu possa desenvolver a minha vida cristã é a fé. Sem fé é impossível adentrar nessa participação da natureza divina. Então, crer nas promessas, crer no poder do sangue de Cristo, crer no que Cristo falou a respeito de si. Ele disse que era filho de Deus, que veio para me salvar. Crer no que ele disse a respeito de mim, que eu sou o pecador miserável, que preciso da salvação e que minhas obras não irão me salvar, somente as obras de Cristo. Essa fé nisso é a base agora da minha lista. E aí ele diz, acrescente a fé, ou seja, a partir da sua fé, acrescente um outro elemento nisso, a virtude. O que é a virtude? Essa palavra virtude, ela dá a ideia de excelência, ou seja, algo que é capaz, algo que alguém é capaz de fazer por causa de sua natureza perfeita. O que é que ele quer dizer? Por exemplo, um cavalo. A virtude de um cavalo é correr. Ou seja, um cavalo é um animal que a sua maior capacidade, potencialidade é correr. Certo? Então, o que é que ele está querendo dizer? Acrescente a fé, a virtude. Virtude de quê? A virtude de ser homem. De ser humano. A excelência de ser homem. E aí você diz, pastor, como eu encontro então essa excelência do ser humano? Olha para Cristo. Cristo é a excelência da virtude humana. Então o que é que ele está querendo dizer? Acrescente à sua fé o desejo de ser semelhante a Cristo. A virtude. Virtudes. Desejo de manifestar um homem perfeito. Um homem completo. Que Cristo seja revelado em você. Então, acrescente a fé à virtude. A virtude acrescenta agora o conhecimento. Então, esse conhecimento é aquilo que eu falei, a experiência. É a capacidade que eu tenho de vivenciar o que eu entendo, o que eu sei. Conhecimento, experiência a partir do que eu conheço. Certo? Então, essa ideia. Então, acrescente a fé a virtude, a excelência de ser homem. Acrescente a excelência de ser homem a experiência de uma vida com conhecimento. Acrescente a isso agora também, no verso 6 ele diz, ao conhecimento, o domínio próprio, ou seja, agora começa a ser as minhas ações. Olha só que interessante. A base da minha fé, eu acrescentei a base da minha crença, ou seja, o meu relacionamento com Deus, a base do que eu compreendi ser, do que eu compreendi que eu sou, que Cristo é, que Cristo fez em mim, é a base, coração de tudo. Acrescente a isso a excelência do ser humano, ou seja, busque ser semelhante a Cristo. Acrescente agora a isso o conhecimento, ou seja, o entendimento de uma vida plena, de uma vida completa, de uma vida com a correta experimentação. Agora, acrescente a isso as suas ações sendo dominadas. Olha o que é que ele diz, domínio próprio. Então, eu preciso agora ter controle sobre as minhas paixões, decisões, atitudes, dominando a mim mesmo, domínio próprio. Aí ele diz agora, acrescente ao domínio próprio a perseverança, ou seja, a capacidade que eu tenho de me manter no controle, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Agora, acrescente a perseverança, essa capacidade que você tem de se manter sob controle, mesmo em circunstâncias difíceis. Acrescente a piedade, ou seja, a maneira como agora eu vivo diante de Deus. Olha só que fantástico. A piedade agora, a maneira como você vive diante de Deus, em reverência, vivendo uma vida santa, completa, pensamentos santos, coração buscando pureza, vida, atitudes sob controle, tudo isso. Agora, acrescente a isso a fraternidade. Olha só, por quê? Porque agora, diante de Deus e com todos esses elementos dentro de mim,
eu me relaciono com o meu próximo. Fraternidade vem do amor filéu, o amor que eu tenho para com meus amigos, meus próximos. É aquilo que Jesus disse, ama o teu próximo. Então, para com as pessoas agora, os meus relacionamentos, a fraternidade. E aí ele diz, acrescente à fraternidade o amor. O amor agora vai fazer o quê? Com que eu me relacione perfeitamente com Deus, com o próximo, comigo mesmo, com a criação. E o amor agora, ele vai se tornar a minha vida plena diante da bondade de Deus. Do amor que Deus tem para comigo. Olha que interessante. 2 Pedro, capítulo 1, verso, a gente viu a lista do verso 5 até o verso 7. E aí ele completa dizendo o seguinte: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos. O que é que ele quer dizer aqui? Nem infrutíferos. Tá ok aí? Tá ok aí, Damásio? Estamos se esforçando aqui para pegar Vamos lá. o outro que está ouvindo ele, que está melhor, um dos meninos. Mas vamos continuar. Ok, então vamos lá. Então, isso tudo ele está dizendo, ele diz no verso 8, essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, as qualidades que a gente falou anteriormente, farão com que vocês não sejam o quê? Primeiro, inativos. Segundo, infrutíferos. Em quê? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Peraí, como é que eu, vivendo uma realidade de qualidades, aquelas qualidades que ele descreveu, como é que eu agora adquiro conhecimento? Exatamente porque o conhecimento aqui não é intelectual. Você está entendendo isso? Nós, numa sociedade moderna, pós-moderna, como nós vivemos, a gente acha que você adquire conhecimento sentado numa sala de aula. Mas o conhecimento ao qual Pedro se refere aqui é o conhecimento da experimentação da pessoa de Cristo. Da vivência para com a pessoa de Cristo. De um relacionamento pleno com a pessoa de Cristo. E esse relacionamento, ele não é uma coisa passiva. Eu não fico daqui olhando para Jesus e dizendo, Jesus, eu estou me relacionando contigo. E Jesus me entregando de cá e eu lá, beleza. Não. Esse relacionamento com Cristo, ele acontece a partir do momento que eu vivencio a fé, pratico a fé, me relaciono com a pessoa de Deus a partir dessa fé, com o meu próximo a partir dessa fé, e eu vou assim, como sabe aquele professor que te deu uma aula e explicou uma conta de matemática, e você disse, beleza, aprendi tudo, professor, entendi como é que faz essa conta. Aí ele disse, pois então vamos fazer o exercício agora? Você já percebeu que quando você começou a fazer o exercício, você percebeu que não tinha entendido mesmo? Professor, peraí, não estou entendendo. Porque na hora que você começou a praticar o conhecimento, você começou a ser desafiado para refletir sobre o conhecimento que você adquiriu. A parte teórica do que você entendeu. A vida cristã, ela se dá da mesma forma, irmãos. Se eu não pratico a vida cristã, eu não sou colocado à prova no meu entendimento a respeito do que eu estou experimentando. E eu não passo a experimentar de fato. Eu creio porque eu vi, eu experimentei, eu vivenciei isso. Por isso que eu creio. É isso que Pedro está dizendo. Quando essas habilidades, essas qualidades, elas são vivenciadas por vocês, vocês passam a desenvolver, vocês não se tornam inativos nem infrutíferos no conhecimento de Deus. Ou seja, o conhecimento a respeito de Deus, ele é aprimorado por uma experiência constante com a pessoa de Deus a partir da minha vida.
Então, meus irmãos, não existe cristianismo isolado. Não existe cristianismo de desigrejado. O desigrejado, ele é uma pessoa que está incapacitada de crescer espiritualmente. Não, mas eu vou ficar em casa assistindo culto. Não vou para a igreja, não. Não preciso de igreja, não. Vou ficar de casa, assistindo live. Hoje nós estamos passando por uma crise. Tudo bem, a gente não pode ir para a igreja. Mas, quando passar essa crise, vai ter muita gente que vai achar que cristianismo você vive em casa. Não existe isso. Não existe vida cristã de pleno conhecimento da pessoa de Deus desconectada da vida da igreja. É por isso que Provérbios diz que aquele que se isola insurge-se, rebela-se contra a própria sabedoria. Por isso que João diz que se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Não existe vida cristã desconectada de prática, de fraternidade, de amor, de experimentação, de prática. Não existe, é isso que Pedro está dizendo. E aí ele continua dizendo o seguinte, para a gente fechar. Por isso, irmãos, não, o verso 9. Pois aquele que não tem essas coisas é cego. Olha só. Vendo só o que está perto. E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Olha o que ele está dizendo. Quem não vivencia essas qualidades, buscando desenvolvê-las em sua vida cristã prática, conhecimento deve gerar prática. Conhecimento sem gerar prática, ele torna você cego. Você é um cego. É isso que Pedro está dizendo. Você é incapaz de ver a realidade. Porque você deixou de vivenciar a fé na prática. Olha só. Então, ele diz que é alguém cego porque vê só o que está perto, se esquece da purificação dos seus pecados. Sabe por quê? Porque quando você está se relacionando com alguém, quando você está sendo provado na sua fé e você toma uma decisão correta, você percebe o quanto Deus está te transformando. Você diz, caramba, antigamente eu não agia assim. E hoje eu agi assim. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela transformação que o Senhor está fazendo na minha vida. Olha quanta coisa eu estou mudando. E você vai percebendo que você não está sendo obrigado a mudar, você está mudando. E isso fortalece a sua fé. É isso que Pedro diz aqui. Então, olha que interessante. Verso 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Olha que fantástico. Pedro está dizendo o seguinte, você não quer desviar-se do caminho, não? Quero não, pastor. Eu tenho tanto medo de me desviar. Pratique a fé. Viva a igreja. Sirva a Deus. Se envolva na obra do Senhor. Você jamais vai se desviar. É interessante isso. Porque as pessoas que mais se envolvem dentro da igreja são as mais fortes espiritualmente. Isso é claro e é óbvio. Qualquer pessoa que está me assistindo aqui sabe disso. Aqueles que vivem isolados, se escondem, esses são fracos espiritualmente. Às vezes chegam até a duvidar da própria salvação. Pedro está dizendo assim, confirme a vocação de vocês. Como? Vivam a fé. Desenvolvam a fé de vocês. Experimentem os efeitos práticos dessa fé. Busquem essa experiência de fé. Essa vida prática, busque isso. Porque à medida que você for vivendo isso, você vai entendendo, caramba, eu sou crente mesmo, olha só. Meu Deus, obrigado, eu sou crente. Olha a forma como eu pensei, olha como eu reagi, olha como eu estou triste pelo meu pecado. É porque eu sou crente. Essa é a experimentação, essa é a experiência prática. E aí no verso 11 ele diz o seguinte, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, você vai entrar no reino eterno do Senhor Jesus completamente alimentado, suprido, fortalecido, aperfeiçoado. Então, meus irmãos, o que é que eu posso dizer aqui desse texto?
A vida cristã, ela exige prática. Vida cristã teórica não existe. A vida cristã exige prática. E aqueles que praticam a vida cristã aplicando-se a uma busca de viver uma vida piedosa, de viver uma vida correta na presença de Deus, esses vão cada vez mais sendo aperfeiçoados. Você que acha que, porque eu estou salvo para sempre, agora eu vou viver minha vida já que eu já sou crente. Você precisa perguntar, será que você é crente? Porque todo crente deseja ser aperfeiçoado na sua fé. Deseja se aproximar mais de Deus. Deseja experimentar mais a Deus. E Pedro deu a dica aqui. Então, primeiro, se você quer experimentar a fé, isso é sinal de que você é salvo. Segundo, não existe vida cristã sem prática. Terceiro, não é a prática me leva à perfeição e à confirmação da salvação. A prática me leva à perfeição e confirmação da salvação. Então, busque uma vida cristã aplicada. Aplique sua vida cristã no seu trabalho. Aplique sua vida cristã na igreja. Aplique sua vida cristã dentro de casa, na criação dos seus filhos. Todas as dimensões da sua vida precisam refletir o que Cristo faria no seu lugar. É isso que você deve vivenciar. Então, irmãos, por hoje é isso. Que Deus nos ajude a refletirmos. Amanhã a gente continua em 2 Pedro. Deus nos ajude a vivermos uma fé prática. Ore ao Senhor, peça a Deus que lhe dê experiências com Ele a partir de uma vida cristã. Leia a Bíblia para conhecer, ore para viver o que você conheceu. E assim você estará desenvolvendo sua vida cristã. Então é isso. Deus esteja abençoando, guardando as nossas vidas. E até amanhã com mais uma exposição, estudo expositivo de 2 Pedro. Obrigado aí por vocês que estão participando, os irmãos da Batista da Graça. Deus abençoe a todos. Se reúnam aí com sua família, ore, busque ao Senhor, ore pelo país, ore pela Igreja de Cristo, busque ao Senhor, porque com Ele a gente vai passar a enfrentar tudo isso com a graça de Deus. Então Deus abençoe. Obrigado, Damásio, pela interpretação. Deus abençoe. E até amanhã, mais uma exposição, estudo expositivo de 2 Pedro. Obrigado aí por vocês que estão participando, os irmãos, os irmãos da graça, Deus abençoe a todos. Se há uma aí com sua família, ore, busque ao Senhor, ore na Igreja de Cristo, busque ao Senhor, porque com Ele a gente vai passar a enfrentar tudo isso com a graça de Deus. Então, Deus abençoe. Obrigado, Damásio. Tem um delay aqui, estou percebendo.